Amém. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente louvar ao nosso Senhor, que é digno de todo louvor e toda a nossa adoração. Dono do mundo, dono do meu coração, é soberano, o domínio está em tuas mãos, não há nada que eu possa sem tua presença, és a minha força, o meu refúgio, libertador, grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso,
Boa noite, irmãos. Boa noite às crianças que estão aqui na frente. Eu quero chamá-las para chegar aqui pertinho de mim. Eu vou orar pelos pequeninos. Eles vão seguir para o culto infantil, juntamente com a equipe escalada para hoje. E nós vamos continuar louvando o nome do Senhor, juntos, aqui no templo. E você que está acompanhando esse culto agora, é porque ele foi gravado. Nós estamos com uma oscilação da internet externa. Então é nada que a gente possa resolver agora. Mas estamos gravando este culto para que os membros da igreja, nossos visitantes, convidados online, possam acompanhar o culto a partir da publicação que será feita. Mas nada vai impedir a adoração a Deus, o louvor e a honra do nome do Senhor. Vamos orar pelas crianças? Você pode estender as suas mãos, por favor? Vamos clamar a Deus. Querido Pai, glorioso, majestoso, poderoso é o Teu nome. O Senhor é dono do mundo, mas o Senhor também é dono do nosso coração. Como é bom poder estar aqui e te cultuar. Nós somos tão falhos, tão pequenos, mas o Senhor, que é grandioso, recebe a nossa adoração. E a gente quer te agradecer, Pai. Nós não estamos aqui para uma exibição humana, não estamos aqui para um show, nós estamos aqui para cultuar o Deus vivo e receber a Tua santa ministração sobre nós. Então, Pai, usa tudo aqui para falar conosco, é tudo para a Tua glória, é tudo, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos. Que na pregação da mensagem, que na leitura bíblica, que nos louvores cantados, que em tudo vejamos a Tua glória e sejamos ministrados pelo Senhor. Pai, que o mesmo aconteça com os nossos pequeninos no culto infantil. Usa a equipe que está escalada para hoje, para a palavra da verdade chegar aos corações de todas as crianças. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. As nossas crianças seguirão para o culto infantil. Você pode se assentar, pode dar aí um soquinho quem está do seu lado, se você quiser, boa noite. Aí isso a gente pode fazer. Você é bem-vindo aqui, pode se assentar. Nós vamos continuar cultuando o nome do Senhor. Deus seja louvado pela sua vida e pela sua presença aqui nesse lugar. Olha, soquinho devagar, hein, gente, devagar, hein. Aquele soquinho só de cumprimento, por favor. Você é bem-vindo aqui, pode se assentar. Vamos continuar cultuando o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos juntos ler a santa palavra do nosso Deus, livro de Salmo, número 9, verso 1 e 2. Vamos todos juntos? Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Ó Altíssimo, em ti me alegrarei e exultarei, cantarei louvores ao teu nome. Então cantemos louvor ao nosso Deus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória queremos servir. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pelo Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória queremos servir. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas da Cristo conduz. Aleluia, toda glória que devemos servir. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu amor.
Meus irmãos queridos, a presença mais importante aqui é de Jesus, não é verdade? Sem Jesus aqui dentro, sem Jesus no nosso coração, esse culto seria tudo, menos culto, seria uma farsa. Mas o Senhor está aqui, Ele está trabalhando a nossa vida e está recebendo a nossa adoração. Mas eu quero dizer para vocês que há presenças que marcam a gente também de forma muito feliz. Mas tem uma presença que é pequenina demais, mas é grande, é enorme pelo seu valor e significado. Eu quero convidar aqui na frente o pequeno Daniel, mas ele é grande, porque ele é obra das mãos de Deus. Ele é tão grande que ele vai trazer seu pai Mateus, sua mãe Jordana, sua irmã Isabela e toda a família que está aqui presente, os avós também, tios, toda a família, pode vir aqui, juntamente com Daniel. E nós vamos nesse momento ter a apresentação dele. Deus o conhece, Ele fez, mas é um momento muito especial. É quando a gente chama de apresentação a Deus, no sentido de Senhor, Ele é Teu, nós reconhecemos, e em forma de culto nós estamos aqui para reconhecer o Teu valor e a Tua glória. Que maravilha! Jordana, que bênção, é o segundo filho, fiquem tranquilos, tem tempo para vir o quarto, quinto, né, Mateus? Até chegar aos 5 filhos, por enquanto veio o Daniel, né? Meus irmãos, olha que legal receber aqui essa família, pessoas que são tão queridas também, tão especiais, que bom tê-los aqui, é um presente para nós receber todos vocês. Meus irmãos queridos, um filho é uma bênção de Deus. A Bíblia chega a chamar, na linguagem do salmista, de que o fruto do ventre é galardão. Olha que coisa linda, é presente mesmo. É um presente tão bom e tão importante, que Mateus, Jordana, vocês dois, sozinhos, vocês não vão dar conta dele não. Vocês dependem em primeiro lugar do Senhor. É o Senhor que vai ajudar, é o Senhor que vai afastar dele tudo que deve ser afastado, mas o Senhor vai aproximar tudo que precisa ser aproximado. Mas ele agora não consegue fazer nada disso sozinho, ele depende dos pais, para vir à igreja, para ouvir os louvores, para participar da celebração, para ser influenciado por convivência tão boa. Então invistam nisso, criem o Daniel igualzinho a Isabela, no caminho do Senhor, na convivência da igreja, no ambiente onde ele vai ser muito exposto à palavra, e vocês não vão se arrepender disso. Também cultivem, claro, o tempo todo o amor de vocês, porque ele vai ver como é bom casar olhando para vocês. Ele vai falar assim, quero ser, eu ia dizer que é ser bonito igual meu pai, eu não sei se ele vai falar isso não, mas vai dizer, quero ser gente boa igual meu pai, né? Desse jeitinho, quero ser igual minha mãe no trato, na vida cristã. Vocês serão para ele um espelho de tudo que é bom, que ele deve viver. Então esse momento é muito especial, para os avós, para todos os familiares, que presentão, não é verdade? Que momento feliz, que momento especial. Louvado seja o Senhor pela vida do Daniel. Mateus, você deixa eu segurar ele um pouquinho? Estou treinado. Coisa linda. Daniel, vão te contar muito sobre isso. E você vai ver as fotos e vai entender o que está acontecendo aqui. Mas por hora, a gente pode simplesmente cantar e dizer assim para você, Daniel: sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé para orar, irmãos? Eu quero pedir, se todos os pastores estiverem aqui, puder ficar do meu lado aqui, estenderem as mãos comigo, podem vir aqui, pastor Roberto, pastor Sérgio, pastor Jefferson,
Eu vou só interpretar a oração, mas vamos estar orando juntos por esse momento aqui. Eu não sei, pastor João Bueno estava aqui do lado, está no coro, vem para cá, pastor. Não, já veio. Pastor Josias, sobe aí, pastor. Eu estou muito atrasado. Pastor Josias já está aqui, me perdoe. Há outros, eu estou caçando aqui para ver se não tem outro pastor também, eu me esqueci. Peço perdão se não observei direitinho. Vamos estender as mãos todos juntos? Querido Deus, eu estou nos meus braços com Daniel. Mas, ó Deus, meus braços são tão fracos, de carne e osso. Eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que acima das minhas mãos, das mãos dos meus amigos pastores, estejam as mãos de Jesus. Que ele esteja acolhido no braço santo de Jesus. Porque essas mãos foram a cruz do Calvário para a salvação dele e nossa também. Ó Deus querido, muito obrigado porque o Senhor abençoou mais uma vez a vida do Mateus e da Jordana, assim como veio a primogênita, agora chega o Daniel, e nós cremos que ele também é fruto, é resposta de oração, ele é bênção, ele é fruto do ventre, como diz o salmista, é galardão, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, afasta do caminho do Daniel qualquer influência que tente atrapalhá-lo a te amar e te servir. Mas, ó Deus, como o Senhor é bom, aproxima bastante pessoas dele, as pessoas de Deus dele, aproxima pessoas que vão ajudá-lo, guarde toda a caminhada do Daniel. Ó Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, e no seu tempo, o Senhor vai mostrar a ele todos os propósitos. Pai, que ele cresça, que ele compreenda que precisa de Jesus, que ele tome uma decisão, que ele seja um homem do Senhor, que ele seja um propagador da Tua Palavra, que ele tenha um testemunho de vida de que ama Jesus, e que seus pais, sua irmã, seus avós, toda a família, todos os familiares, possam perceber a obra do Senhor na vida dele. Cuida dessa criança que é Tua, cuida do Daniel, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe. Obrigado, pastores, de coração. Muito obrigado, podem se sentar. Parabéns à família, Deus abençoe. Caso queiram deixar ele comigo, vocês pegam no final do culto. É só ir lá em casa, aqui em frente. Que maravilha. Parabéns, gente. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase um mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus.
a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. O amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte a amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. De tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até tudo que alcancei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Fiquemos de pé, por gentileza. Vamos ler mais uma porção da palavra do nosso Deus. Salmo de número 46, verso 8 a 5. Assim diz a Sagrada Escritura: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Vamos todos juntos? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Amém? Nós vamos cantar, louvar a esse Deus. Enquanto nós estivermos cantando, vocês que estão aqui no templo poderão cultuar ao Senhor também através dos dízimos e através das ofertas. Vamos louvar o nosso Deus. Há um rio que corre no trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre no trono de Deus,
Minhas lágrimas enchem os seus odres, meu clamor está escrito no seu livro. Nós sabemos em quem temos crido. Nós cremos naquele que criou os céus e a terra. Nós cremos naquele que tem poder para salvar, para restaurar, para curar. Naquele que enviou o seu único filho, por amor a cada um de vocês, cada um de nós, por te amar. Nós cremos naquele que é o Alfa e o Ômega, é o início, o meio e fim. Nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus Cristo. É por Ele que nós estamos aqui nessa noite. Vamos continuar louvando. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu Vamos louvar juntos em uma só canção. Vamos todos? Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Amém? Podem se assentar, por favor. Nós vamos ouvir a pregação da santa palavra do Senhor. Estamos celebrando 60 anos dessa igreja. E nesse tempo celebrativo, Deus tem nos dado inúmeros privilégios, inúmeros presentes. Desde o primeiro domingo de abril, tanta coisa boa acontecendo aqui. E nesta noite, como de manhã, não está sendo diferente. Deus nos manda um presente, que se chama Pastor Roberto da Silva Carvalho. Este que é nosso, ele e a irmã Rosângela são nossos, estão em casa. Mas o pastor Roberto conduziu esta igreja, dirigido pelo Senhor, como pastor titular, por 18 anos e meio. Desde o dia 31 de agosto de 2001 até o dia 28 de fevereiro de 2020. Que coisa especial, não é? É o ministério mais longo da história da igreja até o dia de hoje. E Deus usou muito o pastor Roberto, a irmã Rosângela e todos, seus familiares, sua família, como bênção aqui nesse lugar. Então, pastor, te passar a palavra para a pregação é privilégio para a gente, é riqueza para a igreja. Pessoalmente é um privilégio muito grande, mas pode ter certeza que para todo esse povo que tem a sua vida distribuída em cada coração, Deus te usou para marcar todo mundo. Todo mundo. Um testemunho pequeno, de segundos. Uma irmã da igreja ia se despedir, procurou-me no gabinete. Pastor, estou indo, vou para outro local, minha família toda. E eu quero só agradecer, porque eu tenho muita gratidão pela primeira igreja batista em Cabo Frio.
Foi o testemunho dela. Eu sou tão grato, essa igreja é a minha família. E queria te dizer que eu tenho uma gratidão muito especial pelo pastor Roberto, porque eu estava desesperada num Natal. Minha mamãe faleceu. E eu não sabia o que fazer, não tinha como ir, morava em outro estado. E eu falei, vou ligar para o pastor no meio do Natal dele. E disse, pastor, não sei o que fazer, não tem nada, não tem jeito. E ela disse, o pastor disse assim, calma o seu coração. Você pode ir se dirigindo ao aeroporto, que enquanto você vai até lá, a passagem chega, o código chega no seu celular. E ela foi e disse, e o pastor não me deixou lá não. Disse, daqui a pouco, quando você voltar, me avisa que a passagem vai para você chegar. É só um pouquinho, pastor. O povo tem o Senhor no coração. É muita coisa, é muita história, é muita gratidão. Pastor é aquele que se doa um pouquinho para cada vida. Então, quando o Senhor estiver olhando para o povo aqui, pode ter certeza, é um pouquinho do pastor Roberto que está espalhado no meio desse povo. Obrigado, pastor Enildo, essas palavras carinhosas, gentis, amigas, fraternas, de um bom companheiro de ministério. Irmãos, eu louvo a Deus por estar aqui. Pela manhã já expressei um pouco da minha gratidão, e para ser grato à igreja com palavras, teria que ficar aqui pelo menos até meia-noite hoje, prolongar amanhã até meia-noite, e talvez mais, pelo menos umas 4 semanas direto, para poder falar tudo o que já nos aconteceu aqui nesses 18 anos e meio. Mas é claro que eu não me arriscarei a fazer essa proposta, porque ficarei sozinho aqui com certeza. Mas, queridos, eu quero agradecer a Deus porque esta igreja marcou a minha vida. Foi também o mais longo ministério. Pastorei igrejas por longo tempo, mas esse foi o maior de todos. E eu queria agora agradecer à igreja pela homenagem que foi prestada por ocasião do aniversário. Eu assisti, pelo menos quase todo o culto, eu estava longe, e 5 horas de diferença não deu para assistir ao vivo, mas depois eu acompanhei pela gravação, pelo vídeo. E a homenagem prestada a mim e a minha família mexeu muito com o meu coração também. Eu sou muito grato à igreja, Rafael e Poliana, que representaram aqui, eu e Rosângela também, de maneira muito brilhante, muito linda. Eu me senti como se eu estivesse presente ali com a Rosângela. Aliás, a Rosângela está aqui. Você pode ficar em pé, Rosângela? Alguns não viram você. Essa pessoa amiga, essa bela jovem que me acompanha há 48 anos e alguns meses. Isso só de casados, né? Porque foi um ano só de namoro, um ano de noivado, um ano de casados. 5 de maio e 5 de maio. Então, agora chegando 5 de maio, é uma data muito importante para a nossa vida, como é hoje também 1º de maio. O pastor Deus convidou para estar aqui, eu fiquei muito dividido, porque há alguns anos eu não consigo estar em Campinas com o meu neto primogênito, e hoje ele completa 17 anos. Eu queria muito estar lá, mas aprove a Deus que eu estivesse com os irmãos aqui, certo? Então, muito obrigado. E eu agradeço, então, todas as homenagens prestadas, em nome de toda a minha família. Muito obrigado, igreja. Mas eu queria prestar uma homenagem à igreja. Essa homenagem, bem rápida, o pastor Elias me autorizou. Eu queria agradecer a cada irmão, porque todos vocês, que em todo o tempo do ministério de Deus que exerci aqui, fizeram alguma coisa para o Senhor, não foi para o pastor Roberto, para o Senhor. Por menos que você tenha feito, você abençoou o meu ministério. Abençoou a igreja, abençoou o meu ministério. Então, muito obrigado a você, que por um tempo, mesmo que pequenino, esteve aqui presente no tempo do meu ministério. Muito obrigado. E para agradecer isso, materializar um pouco isso aí, que é muito difícil, quase impossível, eu queria chamar aqui à frente a pessoa que mais esteve comigo em todos os meus 18 anos e meio. Claro que eu posso chamar muita gente, esteve presente muitas vezes na minha vida. Vocês me abençoaram muito, mas quero honrar uma pessoa, e eu quero abraçar essa pessoa, porque é uma pessoa que quase todos os dias esteve aqui, junto à primeira igreja, me abençoando, me ajudando, servindo a igreja, e muitos talvez nem saibam disso. E Miss Matias tinha um poema lindo, dizia assim: se queres dar-me uma rosa, dá-me agora, né? Então eu queria, pastor João Carlos, traz o irmão Ricardo Valengo aqui à frente, por favor. Irmão Ricardo Valengo, traz isso aqui um pouquinho. Esse homem, ele era conhecido por muitos de fora como diácono, sem nunca ter sido consagrado ao ministério diaconal. E até como pastor, sem nunca ter sido ordenado como pastor. Traz isso aqui rapidamente. Eu quero abraçá-lo, e abraçando o irmão Ricardo, abraço a toda a igreja, porque vocês marcaram a minha vida.
Mas esse homem, para mim, eu chamava de Barnabé que Deus me deu. Ele sabe disso. Vocês não têm ideia como esse gigante de Deus abençoou essa igreja nos 8 anos e meio, cuidando de muitas coisas aqui, cuidando de mim também, muito particular. Quantas jornadas juntos, né? Juntos. Passou por alguns desertos, mas Deus sempre o trouxe para o outro lado. Então eu quero dar um abraço, irmão, orar pela sua vida e assim oro por toda a igreja também, tá bom? Meu abraço, querido. Deus o abençoe. O irmão foi sempre muito especial para mim. Vamos orar? Quer falar? Então tá bom. Querido Deus, muito obrigado por este momento que para mim é muito especial. Eu sou devedor desse momento há muitos anos. Obrigado pela oportunidade de poder pagá-lo aqui. Reconhecer todo o amor desta igreja, tantos e tantos e tantos que me abençoaram. Por menos que tenha sido feito, mas muito fizeram pela tua igreja e me abençoaram porque abençoaram também a tua igreja. Muito obrigado pela vida do irmão Ricardo Valienco, a irmã Nancy, que estão aí, ó Deus, ainda subsistindo diante de tantos desertos, bendizendo o teu nome, glorificando o nome do Senhor. Muito obrigado por este parceiro que representa todos os parceiros da tua igreja no tempo do meu ministério aqui. Continua cuidando do irmão Ricardo, que ele continue tendo saúde, tendo ânimo para estar aqui junto ao Gilson, junto aos irmãos que trabalham na parte administrativa desta igreja também. Fortalece a sua vida, cuida dele e da sua casa. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Abençoa-nos nesta hora com a tua palavra, que ela chegue ao coração, à mente e à alma de cada um dos nossos queridos. Aqueles que estão aqui e aqueles também que hão de acompanhar este culto, usando, ó Deus, canais de nossas mídias. Que tu abençoes a cada um dos nossos queridos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, pela manhã, eu disse que falaria à noite, que Deus colocou no meu coração, 1º de maio, mês da família. Os irmãos terão um belo congresso da família, com um dos maiores oradores que o Brasil já pôde conhecer, pastor Irlande Azevedo. E eu falei que nesta noite nós estaríamos refletindo sobre a família precisa de bons exemplos. O que mais temos ouvido falar é que a família corre perigo, e corre mesmo. Mas nós queremos pensar hoje com os irmãos, quais são os bons exemplos bíblicos e por que a família precisa de bons exemplos da sua casa, da minha casa, de nossas casas, para que ela possa subsistir nos dias maus. Vou ler apenas um versículo inicialmente, depois me socorrer biblicamente em um outro texto também pequeno, para que possa explicar o conteúdo, toda a fundamentação dessa mensagem. A família precisa de bons exemplos. Em Provérbios capítulo 22, verso 6, tem um texto, se os irmãos mergulharem nesse texto, dissecarem esse texto, uma boa exegese desse texto, em todo o contexto bíblico, vão ver que ele traz uma mensagem muito rica para a família, e é uma mensagem de bons exemplos. Provérbios 22, 6 diz assim: instrui a criança, Mateus, instrui a criança, Daniel, no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Meus irmãos, bons exemplos, começo declarando isso, bons exemplos na família, são de responsabilidade maior dos pais, que devem instruir os filhos, para que esses filhos que andam no caminho do Senhor, quando se casarem e gerarem filhos, eles também possam instruir os seus filhos, porque aprenderam dos seus pais. E esses filhos, quando se casarem e gerarem filhos também deverão instruir os seus filhos, como ouviram, aprenderam dos seus pais.
E assim, geração após geração, esse é o propósito de Deus para a família. Que os pais instruam seus filhos. E que os filhos, ao ficarem grandes, instruam também seus filhos. E assim as gerações vão se sucedendo. Nós temos aí, por exemplo, as avós, os avós, melhor dizendo, que funcionam como coadjuvantes desse processo. Não são os grandes responsáveis pela instrução das crianças, são os pais. Mas os avós são coadjuvantes. Eu me sinto avô e coadjuvante. Mas a responsabilidade para com os meus netos, elas são de competência maior de seus pais. É bíblico isso. Isso é um processo interminável. São ciclos que se sucedem geração após geração. Já poderia encerrar essa mensagem, mas não vou fazer isso não. Agora, ao declarar isso, vocês pais são responsáveis biblicamente pela instrução bíblica divina de seus filhos. Salomão, quando registrou esse texto, está trazendo a memória, não só da sua geração, mas de todas as gerações posteriores, que ele aprendeu com seu pai o temor do Senhor e o caminho em que ele deveria percorrer. Ele aprendeu com o pai dele, com Davi. Que aprendeu com seu pai, com a sua mãe. Isso é um princípio de Deus para o seu povo, desde quando Moisés registrou em Deuteronômio. Como que deveria ser a instrução dos pais para com os seus filhos. Os filhos sempre aprenderam do temor do Senhor e do amor respeitoso para com seus pais. A educação junto ao povo de Israel, e nós somos o Israel universalizado de Deus, porque na cruz Jesus uniu os dois povos num só, judeus e gregos, judeus e gentios, e fez a unificação da família de Israel. Honrar pai e mãe, por exemplo, é só para filhos que têm a instrução divina nos seus corações, nas suas almas e nas suas mentes. E honrar pai e mãe é o único mandamento do decálogo da lei moral de Deus que traz promessas. Honra a teu pai e a tua mãe, quem pode completar? Para que se prolonguem seus dias na terra. Coisa linda isso, queridos. Então eu quero pensar com os irmãos, com base nesse texto, em princípios para bons exemplos na família. Primeiro vamos entender o que são princípios. Princípios, meus irmãos, são bases, fundamentos para quaisquer ensino, que nós chamamos de doutrinas. São princípios. Por exemplo, para a família, nós falamos assim, biblicamente, a família é construída de um homem e uma mulher. Isso é princípio divino. Está lá, Deus pegou Adão, que criou, da terra fez um boneco, sobrou os suas narinas o fôlego da vida. Então Adão, pelo sopro da vida, tornou-se a imagem e semelhança de Deus. Depois de Adão, cerrou lá a sua costela, ele fez Eva, sua companheira, e ali formou Deus, o primeiro casal, família. Então família para Deus, ela começa com um homem e uma mulher. Aliás, a Constituição Federal do Brasil, da República Federativa do Brasil, de 1988, também reza isso. Lá no preâmbulo assim, promulgada sob a proteção de Deus. Interessante isso. E a Constituição diz que a família começa com um homem e uma mulher. Isso é princípio divino, isso é bíblico. Isso é instrução a ser passada para os filhos. O que foge a isso pode ser princípio, mas não de Deus. Pode ser doutrinas baseadas em princípios, mas dos homens, que contrariam os princípios de Deus. Só para entender o que é princípio. Mas para compreendermos bem o que esse texto nos diz, é preciso nos reportarmos a um texto bíblico onde estão contidos alguns princípios que eu quero abordar com os irmãos. O texto está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Olha que coisa linda esse texto, meus irmãos. Que coisa linda. Aqui estão os princípios de Deus para a família, para instruir a criança no caminho que deve andar,
para que até quando envelhecer não se desvie dele. Os princípios são esses. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te. Deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. São princípios. Então, agora, entendendo que são princípios de Deus, vamos abordar apenas 3 princípios que estão claros para mim no texto de Provérbios capítulo 22, o verso 6. Então, quais são os princípios bíblicos? São apenas 3 que eu extraio do texto base da reflexão desta hora. 3 princípios. Primeiro é instruir. Fala o texto, instrui a criança. Instruir, instrução. Meus irmãos, não podemos confundir instrução divina, instrução bíblica, com conteúdos programáticos transmitidos por professores às nossas crianças nas escolas. Desde o pré-escolar até o ensino fundamental, quando estão na adolescência, são ensinos, são conteúdos programáticos. É necessário que eles aprendam, mas não tem base em princípios divinos. Instruir. No mundo secular, os filhos não aprendem instrução divina. Aprendem instrução divina com seus pais, que temem ao Senhor e guardam os seus mandamentos. A instrução, ela é competência delegada por Deus a seus pais. A instrução, como instruir as suas crianças. E os pais não podem nunca se eximir da instrução aos filhos, porque aí sim as famílias correm um risco tremendo. Se os pais não instruírem as suas crianças, o espaço que existe na mente, no coração e na alma das nossas crianças, que devem receber instrução bíblica, eles serão preenchidos pela instrução secular. E aí pegamos todos os grupos sociais que existem, escola, clube e os demais clubes sociais, ou grupos sociais, até que cheguemos à sociedade como um todo. Existe muita diferença, meus amados irmãos. Nós não podemos transferir, em hipótese nenhuma, a instrução dada aos nossos filhos para que a escola, para que o clube, para que o vizinho faça e cumpra o nosso papel. É delegação de Deus para nós. Não podemos fazer isso. Eu dou graças a Deus porque até hoje continuo instruindo as crianças que Deus me deu. Casados e têm filhos, mas continuo sendo bênção nas suas vidas, porque eles conversam muito comigo diariamente e nós compartilhamos experiências, sobretudo as coisas de Deus. Meus amados, a instrução, ela consiste primeiro em reconhecer. Moisés instruiu assim: reconhecer que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Instruir os filhos é dizer para eles que eles precisam reconhecer que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Isso é temor de Deus. Também instruir significa amar. Está lá em Provérbios: amar o Senhor Deus de todo o coração, alma e forças. Isso é adoração. Isso é adoração. Temor, adoração. Estão todos na instrução dada por Salomão, registrado em Provérbios 22, 6. E ainda por fim, ensinar em casa e andar junto com os filhos pelo caminho. Isso é exemplo de vida. São princípios subordinados, ou vamos dizer assim, subalternos, subprincípios dentro do princípio maior, que é a instrução. Instrui a criança no caminho que deve andar.
Observem que coisa tremenda. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais das tuas portas, das tuas casas. Está aqui na Bíblia. Onde se aprende isso no mundo secular, meus amados? Quando que as nossas crianças aprendem isso lá fora? Em tempo algum. Segundo princípio, diz o texto, né? Instrui a criança no caminho que deve andar. Sabe qual é o segundo princípio que está no texto? Caminhar. Caminhar. Caminhar junto com as suas crianças pelo caminho que devem andar. Alguns pais dizem assim: vocês vão agora, vocês se virem. Alguns pais vibram quando seus filhos se tornam independentes. Uma criança, ela pede água ao papai ou à mamãe, e o papai e a mãe vai dar água para a criança beber. Chega um dia que ela vai sozinha e pega a sua água no filtro ou na geladeira e coloca no copo e bebe sozinha e faz tudo sozinha. Que bom, meu filho, minha filha se tornou independente. Aí começa a ser maior ainda, a responsabilidade dos pais com as suas crianças. Porque essa independência, que é uma coisa muito boa, que nós vemos nossos filhos, porque amadurecem, crescem e se tornam capazes de resolver os seus próprios problemas, ela vai fazendo com que essas crianças vão ficando distantes mais de nós, os seus pais. E vão estar lidando com pessoas de fora, lá do mundo. É assim, o processo é esse. Mas para que não se desviem do caminho, é preciso que os pais caminhem com suas crianças enquanto puderem, junto com elas, pelo seu caminho. Apontar o caminho por si só não basta. É preciso ir junto com a criança pelo caminho. Caminhar com as crianças. Os pais precisam caminhar com os filhos e mostrar para eles assim: filhos, estão vendo aquela porta ali? É um desvio. Observem que aquela porta é larga. Mas filhos, cuidado. Meu filho, minha filha, cuidado. Aquela porta é larga e ela se abre para um caminho de perdição. Então, meu filho, não entre por essa porta larga. Minha filha, não entre por essa porta larga. Isso é dever dos pais. Isso é dever dos pais. Se os pais deixarem os seus filhos caminhando sozinhos, estão cometendo um grave erro. Sabe por quê? Porque eles nunca estarão sozinhos. Se não estiverem com seus pais, sempre haverá alguém a seu lado. Se não forem os pais, serão os amigos, serão os colegas angariados no curso da vida. E é preciso nos preocuparmos muito com isso. As crianças, cada vez mais, quando eu falo crianças, sem desmerecê-las, pelo contrário, são queridas, amadas, vivem num tempo da tecnologia. Meu netinho de 5 anos, já com 4 anos, fala: vovô, telefone para você. Eu falei: ok, querido. Aí eu: quem que é? Eu falei: spam. Daqui, vovô, deixa que eu bloqueio para você. Então ele vai lá, pega o celular e bloqueia tudo que é spam. Pronto, vovô, está bloqueado o spam. Quando eu nasci, não existia esse negócio de celular, não. Meu irmão, eu fui conhecer celular, eu era pastor em Conceição Macabu, já com 40 anos de idade. Meu netinho de 4 anos, eu bloqueio. Liga, desliga, bloqueia, faz ligação, faz chamada de vídeo, tira foto. É assim. Geração da tecnologia. E hoje, com esse negócio chamado internet, o mundo ficou globalizado. O acesso ao mundo tornou-se muito grande. E muito maior a influência do mundo secular sobre as nossas crianças. Meus irmãos, os filhos, cada vez mais novos, vão se tornando independentes. Mas os pais não podem abrir mão de seus filhos até que eles se tornem pelo menos maiores,
porque responsabilidade civil e criminal é todos os próprios pais. Então assumam os seus filhos, mesmo que eles não queiram, até se tornarem adultos. Sabe por quê? Porque esse tempo de cuidado, de instrução, de companhia, de caminhar juntos, na verdade faz com que eles nunca se esqueçam da instrução recebida da parte de Deus. Será importante em todo o tempo da sua vida. Eu quero finalizar essa mensagem falando de um outro princípio, o terceiro princípio, é a promessa. Preste atenção nisso. Talvez a parte que mais interessa a maioria das famílias na face da terra é sobre a promessa. O Senhor diz assim, ó, ensina o caminho, a criança no caminho que deve andar, para que até quando se envelhecer, ou seja, até que ela seja grande, ela não se desviará dele. É promessa. Coisa linda é a promessa de Deus. Meus irmãos, como Deus é generoso conosco. Nós insistimos em contrariar Deus, nós aborrecemos Deus, demos muito trabalho para o Espírito Santo. Jesus é chamado tantas vezes que nem precisava ser chamado, mas nós chamamos por Ele. Clamamos pelo Senhor, pela direção do Senhor, pela ajuda do Senhor. Quantas vezes fazemos as coisas e depois queremos incluir Deus naquilo que nós fazemos? Seria tão fácil nós perguntássemos a Deus antes, se nós buscássemos incluir onde Deus age, para sermos mais abençoados. E às vezes, como Deus tem trabalho com a gente, não é mesmo? Todos nós, com raras exceções. Sabe o que eu falo da promessa? É a promessa da cessação dos desvios pelo caminho. Um filho pode entrar pela porta larga. Isso acontece. Família nenhuma está livre disso não, meus irmãos. Nenhuma família está livre de um filho seu, uma filha sua, entrar por uma porta larga. Isso pode acontecer, e acontece aos montões. Os pais são culpados? Quem disse que os pais são culpados? Os pais instruíram no caminho do Senhor? Os pais trabalharam os princípios bíblicos nas suas crianças? A responsabilidade toda agora é do Senhor Deus. Ele promete, Ele não falha com suas promessas. Sabe qual é a responsabilidade dos pais? É se manter no mesmo lugar onde sempre estiveram, dando exemplo para os seus filhos e em oração pelos seus filhos. Isso é o dever dos pais. Os pais não têm poder de fazer com que seus filhos voltem, mas os pais devem estar sempre prontos a esperar pela volta de seus filhos. Quem cumpre a promessa é Deus, de trazê-los de volta. Deus deixa aberta a possibilidade do retorno. Eu creio que isso encoraja e compromete os pais a não desistirem nunca de seus filhos quanto à instrução bíblica. Vale a pena instruir. Lembram quando o menininho, uma menininha foi apresentado ao altar do Senhor, como hoje o Daniel aqui? Da sua emoção, papai, mamãe, naquele dia? Você se lembra quantas vezes você trouxe a sua criança para a escola bíblica dominical, para um cultinho infantil? Quantas vezes você deu a Bíblia e cantarolou para a sua criança? Quantas vezes você orou com ela? Nada disso foi em vão. Toda a instrução bíblica passada para os filhos, os pais estão mantendo a sua competência delegada por Deus, que é de instruir a sua criança no caminho que deve andar. Aí agora, ele até enquanto for velho, não se desviará dele, significa o seguinte, não se desviará dele, significa o seguinte, que a porta larga um dia será fechada, depois desse filho ter retornado ao caminho do Senhor. É promessa de Deus, meus irmãos. Eu creio nisso. Eu creio nisso. É tempo de chorar lágrimas, de dobrar joelhos e clamar a Deus para que a sua promessa se cumpra e que a nossa criança volte para a nossa casa. É assim, é assim. O que os pais precisam fazer é estar na comunhão com o Senhor e na oração por seus filhos, para que não se desviem. Esse é o ideal. E se houverem desviados, até a sua volta, e depois que voltarem, até o fim de seus dias. Isso é de Deus. Isso é princípio de Deus. A promessa de Deus é princípio de Deus. Princípio, irmãos, é tudo aquilo que não deve ser alterado. Está na Bíblia.
Homem nenhum pode dizer para o outro: não tem mais jeito, seu filho, sua filha não volta, e é isso e aquilo. Pai nenhum, mãe nenhuma deve aceitar, deve repreender esse tipo de palavra. Então, nesta mensagem sobre a família precisa de bons exemplos, eu particularmente louvo muito a Deus pela minha família. E você deve louvar muito a Deus pela sua família, pelo que Deus lhe deu. E lembre-se, não é só o pai não, o pai e a mãe. Nos tempos antigos, a mãe servia para trabalhar, para cuidar das crianças, e o pai servia para mandar. Hoje o negócio inverteu. Na imensa maioria das casas, a mulher é que manda, e os pais têm que ser inteligentes e obedecer. Você quer evitar problema em casa? Obedeça a sua esposa. Melhor coisa que tem. Melhor coisa que tem. Sabe por quê? É quando uma criança estiver mal educada, fizer alguma coisa que não agrade lá fora, a pergunta bíblica que vai ser feita é o seguinte: essa criança não tem mãe não? Onde está a educação dada pela mãe a essa criança? Não pergunta assim não, onde está a educação dada pelo pai a essa criança? Pela mãe. A Bíblia repreende a mãe que não educa seus filhos. Sabe por quê? Que a mãe sempre foi educadora das nossas crianças. E o pai deve apoiar a educação dada pela mãe, como se fosse ele mesmo a educar os seus filhos. Eu queria então encerrar esta mensagem. Claro que não se esgota esse assunto, esse texto tão lindo. Instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando for grande e envelhecer, não se desviará dele. São princípios bíblicos. Em cima desses princípios, eu construí um decálogo para esta noite. Só vou ler, pequeno, assim, pequeno assim, uma linha para cada um decálogo. Eu quero estar com os irmãos esse decálogo. Coisa que eu e Rosângela procuramos praticar em nossa casa. Deu certo, deu certo. Primeiro decálogo, primeiro mandamento desse decálogo, não é de Deus não, tá, pastor Roberto? Você pode entender como Deus me abençoando para que possa transmitir para você, para a sua casa. Primeira coisa, nunca mentir. Pais, nunca mintam para suas crianças. Nunca permita que suas crianças duvidem do que está sendo dito por vocês, os pais. Segundo, digam sim sempre que possível e não sempre que necessário para as suas crianças. Tem pais que dizem sim, depois mudam. Dizem não, depois mudam. Sim sempre que possível. Libere o máximo que puderem. E controlem, segurem todas as vezes que houver necessidade. 3. Tratar com respeito e amor os familiares, a igreja de Cristo e os de fora. Trabalhe isso com suas crianças. Tratar com respeito e amor os familiares, a igreja de Cristo e os de fora. 4. Estar pronto a amar e receber os filhos em quaisquer circunstâncias. Se os pais não receberem seus filhos, não amarem seus filhos, quem fará em seu lugar? 5. Nunca apoiar o erro dos filhos. Você deve amar, mas dizer para eles quando estão errados. Nunca os pais devem apoiar erro dos filhos. Deve abraçar, acolhê-los, encorajá-los e ajudá-los. Expressar amor incondicional, mas nunca apoiar erro dos filhos. Outro, orar diariamente pelos filhos. Eu não consigo orar sem pedir a Deus e colocar os nomes dos meus filhos todos os dias diante do Senhor. Não dá para ser assim, não dá para fazer diferente. Outro, manter o contato com os filhos mesmo quando estiverem bem ao longe. Deixe seus filhos saberem que você não se esquece deles em momento algum da sua vida. Manter contato com os filhos mesmo quando estiverem longe. 8, amar e tratar bem
os relacionamentos saudáveis de seus filhos. Tratem bem seus amigos, porque os seus amigos são muito importantes nas suas vidas. Tratem bem os relacionamentos que são saudáveis. Eu digo saudáveis. 9, alertar os filhos sobre as más companhias. Isso aí é um princípio bíblico, eu estou usando aqui, mas isso é da Bíblia, claramente. Quando diz a Bíblia que as más companhias fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Alertem os filhos sempre sobre as más companhias, porque tudo aquilo que você passou para os seus filhos como instrução divina, corre grande perigo por causa das más companhias. E por último, 10º, cultivar sempre o caráter de Cristo no relacionamento familiar. Qual é o caráter de Cristo? É o caráter que levou Jesus até a cruz, levou Jesus até o túmulo que ficou vazio, levou Jesus a cumprir toda a sua missão, sem em momento nenhum reclamar, de dar a sua própria vida para a salvação de todos nós. Os pais que dão aos seus filhos devem dar com a mão, e se aquilo logo se esgotar, busca mais e dá outra vez, e outra, maneira infinita, porque o doar-se para a sua criança é a maior manifestação de amor que os pais podem demonstrar. Então, o que nós precisamos nos dias de hoje, mais que nunca, e daqui a 20 anos, 50 anos, 100 anos, será dito do mesmo jeito, que precisamos nos dias de hoje, mais que nunca, porque já foi dito isso há 20 anos atrás, 50 anos atrás, 100 anos atrás, é de famílias que resistam às investidas do mundo mal. É de pais que instruam suas crianças para fortalecê-las diante desse mundo tão cruel, que quer destruir a família de Deus. Mas a família de Deus, irmãos, é de Deus. Tudo que é de Deus permanece. Porque o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E seus princípios são imutáveis, como imutável é toda a sua palavra. Imaginem, irmãos, mais ou menos 400 e poucos anos antes de Cristo, Moisés registrou esses princípios e permanecem inalterados até os dias de hoje. E permanecerão inalterados até a volta de Cristo. Então, as famílias precisam muito de cultivar os princípios bíblicos para que as suas crianças se tornem adultos e que amadureçam e que façam o mesmo com seus filhos, com suas crianças, porque os filhos aprendem com seus pais e ensinarão seus filhos, e gerações, como dissemos, vão se sucedendo, e assim o mundo, ele vai sobrevivendo, porque se a família sucumbir, o mundo não sobreviverá, ficará algo selvagem, incontrolável. O que salva o mundo ainda são as famílias, porque as famílias de Deus, elas formam o povo de Deus. Meus irmãos, a igreja está aqui, a igreja é formada por famílias. As famílias formam a igreja, e a igreja manifesta essa comunhão, esse poder de Deus diante do mundo, na construção de tempos melhores. Não podemos nunca pensar diferente. Então, que Deus abençoe as famílias desta igreja. Abençoe os pais, que não desistam nunca da instrução de seus filhos, instrução bíblica. Pode colocar seu filho na melhor escola. Isso nunca substituirá a instrução bíblica que você precisa passar para os seus filhos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Amém? Então, que o mundo veja em nós bons exemplos para as suas crianças e para as suas famílias. Amém. Pastor Edilson.
Meus irmãos, recebemos a palavra do Senhor, o desafio para a nossa vida. E nessa noite tão especial, a gente encerra esse ciclo de celebração dos 60 anos da nossa igreja. E nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor. Você participará dela com seu coração contrito diante de Deus. Mas a Bíblia recomenda que o homem, a pessoa, deve examinar-se. E após examinar-se, deve então participar da ceia do Senhor. Momento de comunhão com Deus, momento de comunhão com a igreja, momento especial para a nossa vida. Eu quero convidar os diáconos que foram escalados para servir a ceia nesta oportunidade, esses diáconos que estão escalados, para que venham aqui à frente, para esse momento especial da celebração da ceia do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos louvar a Deus com o hino Rude Cruz. Vamos celebrar o nome do Senhor. Rude cruz se erigiu, melodia fugiu, com
Meus irmãos, algum irmão deixou de receber o cálice com o pão, que fez o autoexame e diante de Deus deseja participar desse momento? Todos receberam? Alguém não recebeu? Vou pedir que os diáconos retornem, por favor. Vamos continuar cantando. É que o senhor vai ser chamado aqui, pastor. Já. Vamos continuar louvando a Deus. Aliás, já pode, pastor. Vem cá, por favor. Lá na glória dos céus, O Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz sem pra mim, atrativo e sem fim, porque nela Ele me resgatou. Siga eu amo a mensagem suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Meus irmãos, hoje está conosco aqui o pastor Roberto, que é nosso pastor. Então, pastor, é um privilégio para nós, é um presente para a igreja, que esse momento seja oficiado pelo Senhor, que fez com tanto carinho durante 18 anos e meio. O Senhor chegou de forma honrada no ministério titular, terminou de forma honrada. Então é presente para a igreja, que esse momento seja oficiado pelo Senhor. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo registrou, escrevendo aos Coríntios, que ele recebeu do Senhor Jesus aquilo que também nos ensinou, que ao comermos do pão e bebermos do cálice, devemos fazer isso em memória de Cristo. Então, irmãos, vou pedir ajuda aqui, porque tem um negócio diferente aqui. Sim, já consegui. Tecnologia dos dias atuais. Pegando do pão, nós trazemos à memória o que Cristo fez por nós, o seu corpo cravado na cruz. Então, queridos irmãos, comamos deste pão em memória de Cristo. O texto diz que, do mesmo modo, diz Paulo, Jesus, depois de cear, ele tomou do cálice e disse que isto representa o seu sangue, que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados, e que devemos beber do cálice em memória de Cristo. Então, irmãos, bebamos deste cálice em memória de Cristo. Querido Deus, muito obrigado por este momento que é do Senhor. Ceia do Senhor, nós somos copartícipes dela. Muito obrigado porque ao comermos do pão e ao bebermos do cálice,
nós trazemos à memória os teus feitos por nós naquela cruz do Calvário. Obrigado porque Jesus, mesmo tendo dito lá no Getsemane: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Ele sabia que essa condicional não seria possível, porque ele veio para cumprir a missão de morrer naquela cruz, para que pudesse deixar o túmulo vazio. E nós te bendizemos, porque tu te humanizaste e vieste a este mundo para morrer em nosso lugar, para que em teu nome possamos voltar um dia para sempre à casa paterna. Te bendizemos porque nós também um dia ressuscitaremos como Cristo ressuscitou, e deixaremos nossos túmulos vazios e encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares, e adentraremos ao céu, lugar para onde iremos, porque já estamos em estado de céu na tua presença. Muito obrigado, glorificado seja o nome de Jesus, e que este momento tão solene, que não confere graça, mas que nos desperta a nossa memória, nos desperta a memória do que aconteceu naquela cruz. Bendito seja o nome do Senhor, e é em nome de Jesus é que te glorificamos e agradecemos. Amém, Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. A Rosângela. Levarei eu também minha Meus irmãos, nós vamos encerrar este culto no templo. É porque esse se encerra, mas a vida do crente é um culto sem intervalos. Então o culto continua, mas o coletivo tem hora de encerrar. E nós vamos encerrar orando por esse casal, que é a nossa história viva aqui. A irmã Rosângela e o pastor Roberto chegaram em 2001, tantos sonhos, os filhos solteiros, e a gente ouviu tanto, a gente ouviu até um diálogo tão bonito que tiveram, imaginário. É verdade, como é que é? Diz um pouco. Eu só tinha que ter falado do Sani, porque ele não me chama de Rosângela. É verdade. É verdade, Sani e Beto, mas foi muito especial. Olha que momento especial. E o pastor Jefferson, que foi quem escreveu tudo, e ele ficava perguntando, olha, me conta. Eu disse, olha, é o coração apaixonado pela igreja. Pode pôr tudo de paixão pela igreja de Jesus, que você vai dizer a verdade. E a gente queria agradecer, porque fechar esse tempo celebrativo com os dois aqui, isso é um presente que a gente nunca vai esquecer. Quem está vivendo isso aqui é riqueza, nunca vamos esquecer. É muito bonito quando a gente pode receber uma família pastoral, que ainda é, mas que passou na titularidade, e pode receber assim, em festa. Obrigado, pastor Roberto, obrigado, irmão Rosângela, porque vocês não foram só para vocês foram para todos nós. Então a gente glorifica a Deus pelas suas vidas. E o nosso desejo, hoje eu estou cantando a beça, né? Então eu vou desejar cantando. Vamos, Josinei? Deus cuidará. Vamos estender, vamos cantar para eles. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços teus te sustentar, pois cuidará
Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor, a bênção tem que ser impetrada pelo Senhor. Meus irmãos, daqui a pouco eu vou chorar, hein? Os irmãos sabem que eu chorei poucas vezes, né? Ou pelo menos externamente, né? Que eu chorei muitas vezes em casa sozinho, mas diante do povo poucas vezes, porque eu sou daquele tempo que o pastor tinha que ser mais durão um pouco para poder o povo todo ficar de cabeça baixa. Então tem que estar de cabeça erguida, né? E chorar às vezes fazia o povo baixar a cabeça um pouco. Vamos orar então. Agradecidos nós somos, Senhor, por tudo que tens dado ao teu povo e à nossa vida em particular. E nesta hora, Senhor Deus, nós suplicamos que o amor do Senhor Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito do Senhor sejam com todo este povo aqui reunido e com os nossos queridos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. O pastor Roberto e a irmã Rosângela vão à porta para poder receber um oizinho de vocês, um tchau, um soquinho carinhoso, porque eles fazem parte da nossa história. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Corre